gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o nosso segundo autor. A gente vai falar sobre Doug Lemov, aula nota 10, técnicas para melhorar a gestão da sala de aula, aula nota 10 2.0. Para quem não viu, existe um vídeo lá anterior que eu tô falando a minha proposta aqui, quais são as técnicas de estudo que eu estou utilizando para poder conseguir alcançar o nosso objetivo, aí o objetivo de muita gente, que é a vaga de professor para o concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Uma das técnicas que eu comento é fazer amizade com os autores, e aí a partir disso, para todos eles, eu busco uma foto deles. Esse daqui, gente, ó, deixa eu virar assim que eu acho que fica mais fácil. Esse daqui é o Doug Lemov. Eu coloco essa foto antes de começar a falar, fazer o esquema, e também faço uma pesquisa assim da biografia, da atuação deles, outros momentos. Eu gosto de fazer associação se é brasileiro, se é estrangeiro, se atuou já com pessoas que a gente já conhece e tudo mais. E aí, sobre Doug Lemov, uma das primeiras coisas que eu achei interessante, eu fui atrás de pesquisar a atuação dele. Ele tem, aula nota 10 já nos remete a uma pessoa que tem como critério, assim, um parâmetro, admira de certa forma a excelência, né? Então, ó, Doug Lemov, ele foi diretor das Uncles Schools, perdoa o inglês, a gente tá tentando aí na vida. Dirige a equipe de Teach Like a Champion, né? Então, ensine como um campeão. Foi diretor-geral das Uncles Schools no norte de Nova York. Agora, essa parte eu achei interessante. Ele foi fundador, professor e diretor das Charter School Academy. O que são Charter Schools? Eu fui atrás de pesquisar. Dani, por que você está falando sobre isso? Porque eu acho que isso remete, tem muito a ver com a produção que ele chegou do livro que a gente está tendo. Essas Charter Schools são escolas comunitárias. Elas são escolas que recebem, não sei se elas existem ainda, mas eu acredito que sim, uma verba, né, do governo para atuar, mas não são escolas particulares, e elas funcionam nas periferias, nos lugares mais pobres. Elas atuam realmente com crianças pobres e abaixo da linha da pobreza. Então, o interessante, chama a atenção essa Charter School, por quê? Os resultados, os índices, né, os índices avaliativos, as colocam sempre em parâmetros acima pelo menos das escolas estaduais. Não apareceu lá das particulares, mas das estaduais, das públicas, desculpa, não é estadual, das públicas. E assim, acima, gente, não muito, não pouco acima, consideravelmente acima. Um exemplo que eu vou lembrar aqui, não é o valor exato, mas é próximo, por exemplo. Um resultado de avaliação dos alunos em matemática das escolas públicas que chega lá, resultou lá em 48, por exemplo, as Charter Schools resultou em 87, foram avaliadas em 87 o nível de conhecimento de matemática. Português, mais ou menos também uma diferença muito grande. Então, assim, aparentemente, a forma como a escola é estruturada e a forma como eles abordam o processo de ensino e aprendizagem, em notas, em resultados de conhecimento, aparentemente dá resultado. Agora, o que acontece? Eu fui buscar várias fontes, então fontes levantam os aspectos positivos e negativos, e eu achei interessante que algumas fontes comparam as Charter Schools com umas escolas militares, por exemplo, porque ela fala que elas são muito rígidas, muito rigorosas. Algumas associam também, disseram que houve situações de corrupção, porque recebiam a verba do governo, mas em algumas unidades houve situações de corrupção. As escolas eram bastante rigorosas em termos de uniforme, de comportamento e tal. Outra coisa também que eles consideram que não seja positiva é que elas estimulavam muito a competição, e que tinha pelos corredores da escola vários rankings, assim. Outra coisa também que eles comentam é que era fácil ter um resultado tão alto porque os alunos que não correspondiam a esse resultado perdiam a vaga nas Charter Schools,
porque elas eram muito disputadas. Os pais de crianças pobres, de famílias pobres, queriam muito porque tinham a ideia de que aquela escola era uma escola de boa qualidade. Era como se o filho tivesse tendo uma oportunidade de ter acesso a uma escola de boa qualidade, que se não fosse ali não teria outra ocasião, né? Enfim, então, para dizer que existe esse olhar diferente, né? Então, assim, tem um aspecto positivo, e aí vale muito, né, de como você tá olhando, mas é interessante, eu acho importante a gente saber desses dois lados. Não tô aqui para dizer o que é melhor, o que é pior, mas eu acho que é importante a gente levantar os dois lados. Então, e o Doug Lemov, ele foi fundador, professor e diretor dessas charter schools. Eu achei interessante. A formação dele, a graduação foi em Hamilton College, mestrado no Indiana University, MBA em Harvard Business School. Ou seja, ele é nerd, né, gente? Ele estudou bastante. E ele também teve atuação como professor de inglês, professor de história, ensino superior, ensino médio e ensino fundamental. Beleza. Essa é a biografia, assim, a vidinha, assim, as atuações, as coisas que eu fui atrás de pesquisar, as fofocas, sabe? Quem viu os outros vídeos sabe que eu falei que a minha intenção aqui com os autores é fazer amizade, e quando a gente fala dos nossos amigos e até dos inimigos, a gente consegue falar bastante coisa aí sobre eles, de uma forma tranquila. Qual é o objetivo e, em primeiro lugar, como foi que esse aula nota 10 foi produzido? Doug Lemov tinha uma equipe de mais 7 pessoas que, olha só, não tem esses resultados de avaliação que a gente tem? Aqui no Brasil tem isso. Então tem as provas, prova Brasil, prova isso, prova aquilo. Então tem lá os resultados, os rankings também a gente tem, tanto que a gente consegue pesquisar quais as escolas que estão mais bem conceituadas a partir desses rankings, através do IDEB, né, o resultado, a nota do IDEB, né, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então tudo isso a gente consegue ir atrás das melhores escolas, e essas escolas, elas são avaliadas como melhores escolas por causa do resultado das suas provas e outros critérios. Então, sabe, esses resultados, era a partir desse tipo de resultado que Doug Lemov trabalhava. Então, ele percebia, na análise desses resultados, dessas estatísticas, dessas pesquisas que vinham do governo e tal, da administração pública, quando ele percebia que determinada escola tinha um resultado muito acima da média, e determinada escola, determinada disciplina, determinado professor tinha um resultado muito acima da média, aí ele ligava as antenas, e o que ele fazia? Ele ia até essa escola, até esse professor, até essa aula. Nem sempre era ele tinha a equipe que fazia isso por ele, em alguns momentos ele foi, mas o que acontecia? Essa equipe ia até lá, óbvio que provavelmente com todas as autorizações necessárias, e ia até lá para filmar essas aulas e trazia para serem observadas, lógico, sobre uma ótica pedagógica e tudo isso, para poder entender por que esse resultado foi tão acima da média. Qual foi a atuação desse professor? Qual foi a dinâmica da sala de aula? O que foi que fez com que aquele resultado se destacasse da média? Eles fizeram esse processo por 5 anos. Fala-se que na época não tinha do jeito que a gente tem esses recursos, né, de filmar e tal, e aí diz que ele contratou uma equipe dessas pessoas que trabalhavam com casamento, com festas, né, para poder fazer esse registro. E aí trouxe para fazer toda uma análise por todo esse tempo dessas práticas pedagógicas. Beleza, então vocês deixem essa informação aí registrada. O livro dá alguns exemplos. Bom, o livro ele é muito técnico, ele dá passo a passo, né, de como fazer e algumas técnicas para se chegar em determinados objetivos. O meu professor, falei para vocês já em outros vídeos que eu faço cursinho. Hoje eu assino uma plataforma e essas aulas são online, mas antes da pandemia eu fazia esse cursinho presencial, era de sábado. E eu lembro na aula que o meu professor falou que quem dera na época, hoje meu professor tem, sei lá, acho que mais de 10 anos de atuação, ele já é vice-diretor e tal, mas ele começou dando aula, e aí ele fala que como seria interessante se ele tivesse tido essa oportunidade, porque é muito comum, e a gente tá falando aqui na hora da pedagogia, porque nós estamos inseridos nessa área, mas eu acho que todas as áreas profissionais aí tem isso, de você chegar e aquela insegurança do seu primeiro dia.
E aí, dentro da pedagogia, você chegar e aquela insegurança do primeiro dia com 30 crianças ali para você administrar, 30, 35, 36. Como falar, o que fazer, ser autoritário, ser materna, sabe, que postura assumir diante, o que pode fazer, o que não pode, sabe, tudo isso. Então, o livro, de certa forma, ele dá isso, como administrar esse ambiente, esse momento de aprendizagem. E detalhe, né? Não só como administrar, mas administrar de forma que gere uma excelência, que gere uma aula nota 10. Bem interessante. Então, no livro tem um momento que fala assim, e ele é dividido em alguns blocos, algumas coisas assim. Ele é dividido assim em alguns aspectos. Por exemplo, uma parte, checar pelo aprendizado. Quer dizer assim, você perceber o que o aluno... Assim, você sabe o que você ensinou, mas você sabe o que o aluno aprendeu? Você sabe se existe correspondência do que você ensinou com o que o aluno aprendeu ou não? Ele entende que é de extrema importância isso, né? Às vezes você vai embora com a sensação de dever cumprido, mas o aluno vai embora vazio, porque aquela semente não foi plantada, né? Então é bem interessante. Tem uns vídeos, eu vi vários vídeos, aí tem um vídeo que comenta, fala assim, de uma professora, um professor, sei lá, que fala assim, chega na sala dos professores e fala assim, nossa, hoje eu dei uma aula excepcional. E aí os professores, né, os amigos de classe, assim, de profissão, falam assim, nossa, que bacana, e os alunos aprenderam? E o professor ou a professora responde assim, eu já não sei, aí já é outros 500. Enfim, então uma parte que ele foca é isso, você ensinou muito bem, mas os alunos aprenderam? Então, dentro disso, o que vai acontecer? Dentro desse bloco, ele vai lançar algumas dinâmicas, algumas práticas, algumas técnicas que aí você, na aula, você consegue perceber, consegue captar já ali, naquele momento, naquela troca, se o aluno aprendeu ou não. 2, um outro aspecto também que é marcante do geralzão, assim, do livro. Rigor acadêmico, eu achei interessante. Eu coloquei assim, rigor acadêmico / técnico. Altas expectativas acadêmicas, nivelar por cima, acreditar. Sabe quando assim, quando diz assim, gente, olha, hoje eu vou ensinar um assunto, ele é muito chato, ele não é muito bacana, mas a gente precisa aprender. Então, volta, rebobina. Gente, o assunto hoje vai ser bastante desafiador. Alguém aqui tá disposto a enfrentar esse desafio? Quem é aqui que tá afim de superar esse super desafio? Então, e assim, vai ser desafiador, mas a gente vai conseguir. Então, assim, um rigor acadêmico e assim, não subestimar, sabe? Não, trazer mesmo, trazer pra dificuldade, trazer pra superação. Eu achei bem interessante. Uma outra coisa que fala, estruturar a aula para que todos tenham tempo para treinar, pensar e refletir. Cada um tem o seu tempo. Dani, mas é difícil, porque tem uns que são mais rapidinhos, outros são bem devagarzinhos. Ou seja, por isso que ele fala, estruturar a aula. Então, pensar em formas, em práticas pedagógicas que dê o tempo para que cada um, depois de... Piaget fala um pouco disso, né? Que a gente já tem um certo conhecimento, então pra gente aprender coisas novas, a gente tem que desestabilizar e daí depois encaixar aquela coisa nova naquilo que a gente já tinha. E a gente precisa de um tempo para isso, né, gente? Então, dentro disso, ele fala isso também. Nesse aspecto, nesse sentido, Doglemov fala isso. Então, estruturar a aula, e aí a gente fala de planejamento, para que o aluno tenha esse momento de poder pensar e refletir e articular com aquilo que ele está trocando com o professor. E aí depois ele fala também 5 princípios da cultura escolar. Criar uma cultura positiva de comportamento para melhorar a aprendizagem de todos. Eu lembro de uma dinâmica, de uma técnica que ele fala nesse sentido, você ter um combinado com os alunos. É porque assim, né? Ele fala de organização. Então, na prática, não tem muito aquilo assim, professor, posso ir no banheiro? Professora, posso pegar tua coisa? Professor, agora eu posso ir, sabe? Umas coisas assim. Então ele fala que isso atrapalha. Às vezes o professor tá num momento de troca ali com os alunos, aí tem que parar. Vai Mariazinha, pode ir ao banheiro. Tá. Aí a Mariazinha chega, professor, posso ir? Pronto, Mariazinha. Mariazinha, agora você senta. Então ele fala assim, de uma cultura de organização, no sentido de que assim, que tenha um pré-combinado, que não precisa ser interrompida a aula, que hora que o aluno, por exemplo, ele dá uma dica, assim, um exemplo desse. Combinar
um sinal, sabe? Ou levantar e já ter um pré-combinado, uma pré-organização de levantar e fazer um sinal pro professor. E o professor, enquanto fala mesmo, ou ele vai e abre a porta para liberar o aluno, ou ele faz um joia, sei lá, mas que tenha pré-combinados para que a aula, a troca, aquele momento de aprendizagem de todos do grupo não precise ser interrompido em função de uma ação ali individual de alguma outra criança. Eu achei interessante. Aí ele dá várias técnicas, né? São 62 técnicas que vão atender essa demanda desses blocos aí que foram divididos. Checar pelo aprendizado, saber se o aluno aprendeu ou não. É o rigor acadêmico, então nivelar por cima e cobrar, e ele vai falar umas técnicas bacanas. Estruturar para que a aula... para que os alunos tenham tempo para pensar, assim, no seu momento, para ele refletir, pensar e treinar, né, aquilo, né, os exercícios e tal, colocar em prática aquilo que ele aprendeu, e criar uma cultura positiva de comportamento para melhorar a aprendizagem de todos. Então, a partir disso, ele vai lançar as técnicas para atender essa necessidade, porque ele entendeu, observando todos os processos, todas as práticas pedagógicas, que dava para dividir tudo em alguns blocões, assim, e aí a partir disso ele observou quais foram as práticas que atenderam essa necessidade, esses blocões, assim, digamos assim, e que deram resultados positivos. Por exemplo, ele fala assim, que é comum às vezes a gente está dando aula e aí fala assim: então, galera, o professor fala, entenderam o conceito, entenderam a ideia? E os alunos, E aí eles fazem um sinal afirmativo, mas você, enquanto professor, você consegue perceber a expressão de que não foi entendido. E aí ele fala assim, o que fazer com isso agora? Você segue com a aula, porque eles falaram que sim, então você ignora, né, a expressão que você pôde captar. Você insiste na pergunta, gente, entenderam mesmo? Olha, eu tô achando que vocês não entenderam. Você repete o conteúdo, o que você faz? E aí ele fala assim, por que Doug Lemov fez tanto sucesso com esse livro? Inclusive é uma segunda versão, né? Doug Lemov Aula Nota 10 2.0, porque já teve um anterior. Por que esse livro é um diferencial? Porque ele não pergunta se você segue em frente quando você percebe que um aluno não entendeu. Se você segue em frente, se você continua perguntando, se você repete o conteúdo. Ele vai além, ó. Doug Lemov vai além. Ele pergunta assim, essa é a melhor maneira para você verificar se os estudantes aprenderam? É assim que você verifica? Ou será que existem outras práticas que você consegue perceber se eles aprenderam ou não? E aí ele vem com as técnicas. E aí o livro fala, o objetivo assim do livro, né, a parte central, óbvio que as técnicas, mas as técnicas para responder isso. O que faz um professor ser excelente? Não ser bom, não ser muito bom, não ser mediano, não ser ruim, ser excelente. É o fato dele ser extrovertido, é o fato dele dominar o conteúdo, é ele ter experiência, é o tamanho da turma que na verdade determina uma qualidade da aula ou não. Então, ele fala assim que esses critérios, você ser extrovertido, você dominar o conteúdo, você ter experiência, o tamanho da turma, essas coisas que você vai lidar e tal, isso daí são critérios para você ser contratado, para você ser remunerado e para você ser promovido. Mas o que faz um professor ser nota 10 mesmo é outra coisa. E aí a gente vai pro próximo vídeo, eu vou encerrar esse vídeo, a gente vai pro Doug Lemov 2. Eu vou responder para vocês o que Doug Lemov acredita que faz com que o professor seja um professor excelente, uma aula nota 10. Eu sou Daniela de Oliveira, sou psicopedagoga e aqui a gente está estudando sobre Doug Lemov. Esse vai ser o 1 e o próximo a gente vai ver nas cenas dos próximos vídeos.